Não está falando aqui nem do 10 mandamentos e nem da lei judiciária. Aqui é da graça ter caído. Se sujeitar a voltar a justificar ou praticar toda a lei, que é a lei da cerimônia. Vamos falar para você entender. Isso aqui eu expliquei. Porque nos foi dado pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Eu falei quase agora, a fé é a esperança da justiça, do julgamento. Somos julgados é a justiça do Criador, e a sua justiça é os mandamentos. O 6, porque em Yahushua Mashiach nem a circuncisão, veja bem, e nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé, que opera por caridade. Está aí. Nem a circuncisão, para o que tem fé, quer ser circuncidado, ela opera para a salvação, e nem o circunciso, que acha que só vai apresentar a sua criança, como de costume, porque essa lei judiciária que permanece no altar, tanto esse como o que quer circuncidar. Não tem validade nenhum do outro para a salvação, e sim para manter a instituição de uma obediência e sua criança ser ligada ao Criador pelo nome que recebe aqui diante das autoridades da terra. E aí fica uma criança com o nome apresentado ao Criador, independente de circuncisão e não circuncisão, que falou aqui. Nada vai, nada vem. Isso é uma questão de fé. Esse que falou aqui. Porque a circuncisão, ela não nasceu da lei, da cerimônia. Agora, se eu for circuncidado e levar um padrinho de rolas, ou de pombos, ou de sacrifício, aí sim eu entro já na cerimônia da lei que foi abolida, dentro do jugo da lei, da graça, da nova aliança, do Novo Testamento, que foi aberto uma vez para sempre. Eu sou caído, não estou honrando, eu volto as coisas inúteis que não tem nada a ver, e as cerimônias pesadas têm caído, desconsiderado a aliança que o Messias fez. Veja a diferença. Então, incircunciso ou circuncidado está na lei judicial. Para encerrar, porque opera na justiça, então nem circunciso nem circuncidado, mas sim opera o que? A fé. Olha aí, a fé. Quantas crianças apresentadas aí nos altares, nas igrejas ou nos templos? Vários, não é isso? Vários. Então, meus queridos, vamos ter cuidado e vamos colocar a fé em ação, porque é fé. As crianças que foi apresentada e as crianças não apresentadas. Apresentada, sim, o Criador honra. E a circuncidada, o Criador honra. Porque nessa nova aliança aqui envolve a fé. E está na lei judicial. Apresentação. Agora aí o ministro e os pais ele decidem o que quer. É circuncidar? Não está entrando no sacrifício de rolinhas. Não está entrando no sacrifício de sangue de animais. Está na lei judicial, sem sangue. Como pensa a rolinha sem sangue? É apresentado só em oração e o nome também é válido. A apresentação também é a fé. E o costume, o importante é ir lá no altar. A circuncisão é a criança achar com sua saúde. Que a saúde da criança é do adulto, porque vai ficar adulto. Então,
Isso aí é a lei da saúde, envolvendo aliança com Abraão, nosso patriarca, nosso pai da fé. Então, nada vai, nada vem. Tem mais capítulo e versículo que Paulo vai falar sobre isso aí. A circuncisão nada mais, nada vem do que a guarda dos seus mandamentos, porque tudo dá em uma questão de fé. Não é obra da salvação, é obediência à lei judicial. Está aqui, ó. Aqui, ó. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Aqui, ó, versículo 7. Ocorrei bem que vos impediu para mim que não obedeçai à verdade. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Está falando aqui sobre a lei da cerimônia, para não permitir que ela volte. O primeiro sinal dela é o sacrifício de animais. Confio de vós no Criador, que nenhuma outra coisa sentirei, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a contradição. Aí aqui eu vou tentar encerrar. Eu, porém, irmãos, me emprego. Não, repetir não. Meu outro aqui também. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo do madeiro está aniquilado. Eu queria que fosse cortado aqueles que vos andam inquietos. Bom, disse Paulo que dizia aqui que ele é perseguido, e é por isso que ele ainda prega a circuncisão. Nessa pregação dele aqui, nessa palavra dele, ele estava falando que ele era encurralado a pregar a circuncisão, porque sabendo que da graça ele tinha caído. Se ele estava pregando a circuncisão com sacrifício de sangue de animais, aí a gente dá para entender que aí ele estaria totalmente errado pela Escritura. Mas se ele estava fazendo a circuncisão, se ele estava fazendo como a lei judiciária, pela fé, como ele falou aqui anteriormente, aqui, como li aqui, nada mais nada menos do que a fé. Encerrando, meus queridos, encerrando aqui, eu vou passar os capítulos e versículos da mudança da lei da cerimônia. Aí fica claro, a leis que ocupa a circuncisão permanece? Sim, ela permanece. É a lei judicial. Paulo vai entender que ele era perseguido. Ele era perseguido porque talvez ele estava fazendo alguma coisa da lei da cerimônia. E a circuncisão não é para fazer a lei da cerimônia, fazer sacrifício, que o Machia já fez. E mais na frente ele fala, a circuncisão nada mais, nada menos do que guardar seus mandamentos. E ele é circuncidado. Porque isso aí não tem nada a ver com a lei da cerimônia. Isso aí é da lei judicial. Ela era entrada para a criança com o oitavo dia. Entrava nela a entrada para a lei da cerimônia. Mas ali, entre ela e a da cerimônia,
era aplicada à cerimônia, que é o sacrifício de animais, do padre de pombinhos. Ali entrava já a aliança antiga, que é o Antigo Testamento. Era obrigado. Com a morte do Messias, foi abolido. E permanece o que? A circuncisão, sem sangue. Como hoje, a ceia de memória da morte do Salvador, ela não é feita mais com sangue de animais. É feita com penhasco, vinho e ela amargosa, que é o sofrimento de toda a congregação aqui na terra e do Messias que passou pelas amarguras. Mas cadê o cordeiro? O cordeiro foi tirado. Então tem que entender o que é lei cerimonial, que estava em tudo, e a lei judiciária dos 10 mandamentos. Então, hoje foi tirado o sacrifício. E depois nós vamos entrar naquele sacrifício que Daniel fala. Por que foi tirado? Tudo isso aí, no próximo estudo a gente vai voltar para os amados. Mas vamos ver aqui. Além da circuncisão, ou circuncisão, nada mais nada além do que a obediência aos seus mandamentos. E sem sacrifício. A criança é apresentada sem sacrifício. A criança vem ao altar com duas opções. A primeira que é a circuncisão ou só a apresentação. Ambas estão cumprindo a lei judiciária. A mulher permanece na sua licença até o 8º dia, após a sua purificação. Enquanto durar, não pode essa criança ser apresentada. Fora a purificação da mulher, também que tem os seus dias de purificação normais, mensal. E aí vem também outros itens e outras ordens que não estão na lei da cerimônia. Esse aí também não está na lei judiciária. Vem o pensa, já com a mudança, com a nova aliança. Vem o perdão dos pecados, que é o sacrifício. A lei foi abolida, agora é pelo favor merecido. E ele já entrou no santuário e fez um sacrifício por todos e uma vez por todos. Mudou o sacerdote, está como sumo sacerdote no céu, porque na terra, quando ele voltar, não vai voltar mais como sumo sacerdote, e como sacerdote, vai voltar como rei dos reis, para cumprir a lei judiciária que permanece o reinado. Então tem que entender, meus queridos, o que é lei judiciária, lei moral, que é 10 mandamentos, e tem que entender a lei da cerimônia. E o novo mandamento que ele deu está na lei judiciária. Que o povo se odiava, o povo era um com o outro, e passou para que o povo se amasse. E Paulo falou lá em 5, em Efésios, que nada mais nada do que a caridade. Quer dizer, nossos amados, que ainda Paulo falou ainda que pudesse meu corpo a ser queimado, que eu fizesse caridade desse esmola, desse vício, desse tudo, desse roupa, desse que comer, que beber, e eu não tivesse caridade, eu não tivesse amor, em vão seria. Então, por quê? Aí você vai entender o que é amor. Mas ainda mais que deve comer, que tem fome. Aí você vai ter que fazer duas coisas. Entender duas coisas. A primeira coisa, a caridade. A caridade, ela para você entender, ela não é o amor, ela é uma obra. Não é o amor. O amor é obediência aos seus mandamentos, aos 10 mandamentos. Aí é o amor. E o 10 mandamentos é amor. E um novo mandamento que é encaixado na lei judiciária é amar o seu próximo. Porque quem aborrece o seu próximo, ele fala até que é homicida, tem ira e outras coisas mais, essas pessoas e tem o fruto da carne. O fruto da carne, então eu vou mostrar o fruto da carne.
pessoa teria que fazer um conceito com ela, para guardar a lei do amor, que a lei do amor é a lei dos 10 mandamentos, e a lei judiciária, o mandamento que o Machia, o Messias, deu. Nós vamos aqui mostrar os capítulos e versículos da mudança da lei, do que Paulo falou sobre esse respeito por completo. Primeiro, vamos lá, Gálatas 5, 1 a 7. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 a 26. Aos Efésios, capítulo 1 a 22. Aos Efésios 1, capítulo 3, verso 1 a 3. Efésios, capítulo 5, verso de 1 a 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 a 12. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 25. Tito 3, verso 12 a 14. Mudança do sacerdote na nova aliança, no Novo Testamento, esse sacerdote foi tudo mudado, né? Você lê aí também Hebreus 5, capítulo 5, versículo 1 a 14, capítulo 6 de Hebreus, versículo 1 a 20, capítulo 7 de Hebreus, verso de 1 a 28, capítulo 8, verso de 1 a 13 de Hebreus, capítulo 9, verso de 1 a 28 de Hebreus, capítulo 10, verso de 1 a 29 de Hebreus, capítulo 13, verso 21 a 29 de Hebreus, capítulo 13, verso 1 a 19 de Hebreus, Tiago, capítulo 1, versículo 15, Tiago, capítulo 2, versículo 8 a 26, leis, a lei judiciária, localidade, capítulo 4 de Tiago, verso 9 a 12, 1 Pedro 1, 19 a 25, e aí onde nós vemos Lucas 2, 21 a 24, e aí você viu também Josué, capítulo 1, verso 1 a 9. Esses capítulos e versículos, você medite na sua casa, olhe, que aí está falando inteiramente sobre a lei, que é a lei da cerimônia que foi abolida, e mostrando algumas leis também, que é da lei judiciária que permanece. Então, meus queridos, dê uma olhada aí. Vamos ter cuidado, que Paulo foi um homem muito zeloso, que estudou muito e separou as 3 leis, e é necessário a gente entender quando ele fala. Ele era judeu, e aí quando ele fala sobre as 3 leis, separando, e principalmente a circuncisão, que é a virtude da lei judiciária, que permanece. O Criador abençoe a todos, e espero que vocês tenham atendido e entendido a Escritura Sagrada. Não é pecado a circuncisão. Ela sim é uma entrada para fé. Sem fé é impossível agradar ao Criador. Então, vamos guardar a lei do Criador pela fé, a lei judiciária pela fé, a lei da moral, que é a lei dos 10 mandamentos, guardamos pela fé, e o sacrifício do Messias também é pela fé, e a salvação na obediência às suas leis também é pela fé. Então tudo é pela fé. E você diz, mas dar igual isso aqui no outro, é a minha obra. Paulo fala aí nesse versículo que eu lhe dei, que agora, que a salvação não vem pela obra, para que o homem possa se gloriar. A salvação não vem pela obra, ela vem pelo favor imerecido, pela graça, a obediência aos seus mandamentos e à lei judiciária, que é dividida em estatuto e preceito. E a obra? A obra é isso aí, todo mundo por ele, expulsei demônio, isso aqui, aí o Messias vai dizer, eu tive fome,
não me desse comer. Eu tive sede, não me desse beber. Isso aí é obra. É uma obra que não é para justificar para a salvação. Porque ele já disse, depois desse meu corpo a ser queimado, desse tudo que eu tinha, nada adiantaria, como se eu não tivesse amor. Então aí, isso faz muito além de eu explicar no profundo o que é esse amor que Paulo está falando. Além da obediência aos mandamentos da lei judiciária. Então, não é por obra que a gente é salvo. Não é por obra. Primeiro, a obediência aos seus mandamentos, que não é obra, é obediência. E a obra judiciária, que é um conjunto de instituição, preceito e mandamento, isso aí não é obra para a salvação. Isso aí é obra de obrigação. Depois que eu tiver feito tudo isso aí, diante do Criador, ainda sou servo inútil, porque não serve para a salvação. O que serve para a salvação é o que? A caridade. O que é caridade? É muito profundo. É o amor ao próximo. O que é o amor ao próximo? Um dia nós vamos mostrar que amor Paulo está falando. Que o Eterno abençoe a todos e conceda o entendimento da sua palavra. E marchemos por definição dentro das Escrituras. Medite bem, meus queridos. Shalom. Esperamos que você tenha entendido sobre o assunto da circuncisão, que é permanente pela lei judicial. Apresentação de criança e outros itens, que é muito importante para você que gosta de ler as Escrituras e gosta de entender a verdade. É por salvação? Não. É ponto de obediência às suas leis. E forma um conjunto. E esse conjunto leva a uma coisa só. É que nem um castelo. Você constrói um castelo e leva tudo a uma só escala. Vê o Criador a ser salvo. Sem obediência aos seus mandamentos e a lei judiciária, nunca mais nós vamos ver. Shalom, Senhor.